O Deus de Paciência. Por Octavius Winslow, de 1808 a 1878. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. O Deus da Paciência. Romanos 15, verso 5. Não há estudo de nosso Deus que mais impressionantemente apresente à nossa visão a infinidade de sua natureza do que o estudo de suas perfeições. E entre essas perfeições não há uma que, talvez, ilustre melhor o infinito do que a sua paciência. É impossível contemplar o fato da paciência de Deus com este mundo caído, desde o momento da transgressão do homem até o presente, e não ser profundamente inspirado com a verdade. O que além de um ser infinito poderia ter suportado com esta raça revoltada e ímpia até agora? A paciência de todos os seres criados no céu combinados há muito tempo teria sido esgotada se tivessem sido deixados para lidar com o homem pecador. Tal é o assunto destas páginas. Quer a vejamos em relação à glória divina, quer em sua orientação sobre a Igreja e o mundo, é impossível, sob a orientação do Espírito de verdade, estudar a paciência de Deus sem instrução profunda. Vamos, na consideração mais aprofundada deste assunto, falar da natureza da paciência de Deus, seus objetos e as lições sagradas que ensina. A natureza da paciência de Deus. A grande diferença entre a graça da paciência no cristão e a perfeição da paciência em Deus aparecerá imediatamente à mente espiritual e reflexiva. No cristão, a paciência é uma graça implantada, forjada na alma pelo Espírito Santo, treinada e exercida na escola do sofrimento e da tristeza. Mas em Deus, a paciência é um atributo essencial de seu ser, uma parte de sua natureza, sim, uma parte de si mesmo, tão perfeita que não precisa de disciplina para sua cultura. Como com a perfeição divina do amor e da esperança, Deus não poderia ser e deixar de ser o Deus da paciência. Se ele pudesse se despir de uma perfeição de sua natureza, ele poderia ser despido de todas. E o que seria isso se não supor que era possível que ele pudesse deixar de ser Deus? Somos novamente lembrados de que, em todas as nossas relações com Deus, lidamos com o infinito. O povo do Senhor muitas vezes esquece isso. Seria a limitação de Deus, a circunscrição de seu poder, paciência e amor. Lembramos mais continuamente que, ao nos aproximarmos de Deus em oração, olhando para Ele em busca de ajuda, nossa fé tem que lidar com o infinito e, portanto, com o ilimitado e insondável? O pecado de limitar o Santo de Israel é um dos que mais desonra a Deus. E ainda, infelizmente, quão constante é sua comissão. Existe uma dificuldade, um julgamento ou uma necessidade, ao lidar com o que não detectamos do funcionamento desse mal dentro de nós. A tendência de comprimir o infinito dentro do finito, circunscrever o ilimitado, limitar o ilimitado. Mas, o que é a paciência de Deus? É o poder de Deus sobre si mesmo. A paciência de Deus com o homem só é superada pela sua paciência consigo mesmo. O Senhor é tardio para a ira, e então se segue, e grande em poder. Qual é a inferência que extraímos dessas palavras sublimes do profeta, senão que a paciência de Deus para com suas criaturas é seu poder sobre si mesmo? É, na linguagem forte da inspiração, o esconder do seu poder. Se não fosse pela infinita restrição que Deus coloca sobre si, este mundo caído não poderia existir por um momento. A misericórdia retém o julgamento, a bondade restringe a justiça, a paciência restringe o poder, e assim a paciência de Deus é a salvação do homem. Quem governa o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. A lentidão de Deus para a ira, sua paciência para com o homem, é a decisão de si mesmo. Esse príncipe dos escritores puritanos, Charnock, assim o coloca. Aquele que pode conter a sua ira é mais forte do que os Césares e os Alexandres do mundo, que encheram a terra de suas carcaças mortas e cidades arruinadas. A ira é um argumento maior do seu poder do que a criação de um mundo ou o poder de dissolvê-lo por uma palavra, e por um lado ele tem um domínio sobre as criaturas, e por outro sobre si mesmo. Esta é a razão pela qual ele não vai voltar a destruir. Eu sou Deus, e não homem. Eu não sou tão fraco e impotente como o homem, que não pode conter a sua ira. Esta é uma força possuída apenas por Deus, em relação à qual nenhuma criatura encontra paralelo. Para que se possa dizer que ele é o Senhor de si mesmo, como se vê no versículo, que ele é o Senhor da ira. O fim porque Deus é paciente é para mostrar seu poder. E se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira aptos para destruição, para mostrar sua ira sobre os pecadores e seu poder sobre si mesmo, suportando tais indignidades e sendo tolerante em relação ao castigo. Como se constata na sua paciência por tanto tempo com os vasos de ira, aptos para destruição, dos quais não havia esperança de emenda. Se ele tivesse quebrado imediatamente esses vasos, seu poder não teria aparecido tão eminentemente como tem feito tolerando-os por tanto tempo. De fato,
o poder de sua ira e o poder de sua paciência. E este poder é mais visto em sua paciência do que em sua ira. Não é de admirar que aquele que é acima de tudo capaz de esmagar todos, mas é uma maravilha que aquele que é provocado por todos não aplica o seu castigo à primeira provocação que recebe. Esta é a razão pela qual ele suportou tal peso de provocação de vasos de ira, para mostrar o que ele era capaz de fazer, com o senhorio e a realeza que ele tinha sobre si mesmo. O poder de Deus é mais manifestado em sua paciência para uma multidão de pecadores do que poderia ser na criação de milhões de mundos a partir do nada, porque este é um poder sobre si mesmo. No entanto, não se deve inferir que, representando assim as outras perfeições divinas como cedendo da paciência, estamos em qualquer medida substituindo seu lugar ou mesmo comprometendo sua dignidade. Por exemplo, não há negação de sua veracidade no exercício de sua paciência. Nas ameaças de Deus, pode haver um atraso na execução, pela paciência e restrição, e, ainda assim, mais cedo ou mais tarde Deus irá vindicar sua verdade, executando a ameaça. Deus raramente designa o tempo em que seus julgamentos serão exibidos. Ele é, portanto, livre para enviá-los quando ele escolhe, sem que, no menor grau, comprometa sua veracidade. No devido tempo, o julgamento vem, embora demorado. A paciência intercepta com sua moderação suave e misericordiosa, e assim atrasa sua execução imediata e terrível. Quando Deus, como no caso de Adão, disse: "No dia em que o comerdes, certamente morrereis", e no caso de Ninive: "Ainda 40 dias, e Ninive será destruída", parece fixar um tempo para a efusão de seu julgamento, e é geralmente acompanhado de uma condição da qual depende a execução da sentença. Adão não morreu no dia em que comeu o fruto proibido, nem foi destruída Ninive no final dos 40 dias fixados por Deus, porque em ambos os casos a paciência de Deus esperou a realização dos grandes fins que tinha em vista na detenção da execução imediata da ameaça. Nem a equidade de Deus é posta em causa pelo exercício de sua paciência. A justiça de Deus jamais conhecerá uma nuvem. Ele deve deixar de ser Deus, se ele deixar de ser justo. O exercício, portanto, de sua paciência em nenhum grau diminui sua justiça. Ele pode passar sentença contra uma obra má, e ainda não executá-la rapidamente, a punição dando assim lugar à contenção da paciência, e ainda permanecendo um Deus santo e justo. Poderia ser argumentado como sendo uma falha por parte de um pai porque, no exercício da clemência parental, ele não administrou imediatamente a punição ao seu filho? Ou implicaria um impeachment do soberano se, no exercício da mercê da coroa, o criminoso não fosse imediatamente do tribunal para a masmorra? E Deus será considerado menos santo ou menos justo, se, no exercício de sua maravilhosa paciência, ele poupar o pecador culpado, dando espaço para o arrependimento? Ah, não! A um olho superficial pode parecer negligência da maldade porque a sentença contra ela não é executada rapidamente, e o ímpio, presumindo a retenção do juízo, pode endurecer-se na sua maldade. No entanto, Deus odeia o pecado. Embora ele tenha muito tempo com o pecador e, mais cedo ou mais tarde, a ira que tem sido tão longa, alcançará e dominará no tempo oportuno os ímpios. O caráter de Deus deve ser visto e admirado e reverenciado pelos homens como um todo. Se o julgamento de Deus fosse imediatamente seguido de um crime, se o castigo fosse imediatamente iluminado por um pecado, haveria o esconder de sua paciência, que é uma emanação de sua bondade, e nada seria visto senão a santidade na terrível demonstração de justiça. Acreditamos que o exercício da paciência divina é um equilíbrio maravilhoso para o maior brilho de todas as outras perfeições divinas. Quando a paciência divina está, por assim dizer, exausta, e quando a santidade é vindicada e a justiça é exibida na justa e temível condenação do pecador, a pureza imaculada de um e a perfeita equidade do outro brilharão com um brilho aumentado aos olhos de todos os seres inteligentes. A santidade de Deus parecerá mais santa, e a justiça de Deus mais justa, quando os portões da sua ira, fechados há muito tempo, forem abertos, e a sua justiça ardente, há muito tempo reprimida, for solta, e os ímpios forem expulsos em sua maldade. Então de cada lábio sairá a exclamação: Tu és justo, Senhor, por ter julgado assim. Demonstramos assim que a paciência de Deus não é uma perfeição cega e ininteligente, exibida à custa dos atributos relacionados de Jeová, que, apesar de preceder, não substitui e ainda menos os destrói, mas torna sua manifestação mais palpável e sua glória mais resplandecente. Tal é o caráter de Deus como refletido pela única perfeição da paciência. E quão gracioso e glorioso parece! Que feixe luminoso de misericórdia é a paciência! Que emanação de bondade pura, doce e envolvente é a paciência! É puramente uma verdade de sua própria revelação. Se ele não a tivesse revelado assim, o homem, na cegueira que a queda criou,
nunca teria descoberto. Ouça a sua declaração. O Senhor Deus, misericordioso e gracioso, paciente e abundante em bondade e verdade, a paciência de Deus parece ser um elo central nesta cadeia de atributos de ouro. A misericórdia não poderia ter espaço para agir se a paciência não preparasse o caminho, e sua verdade e bondade na promessa do Redentor não teriam sido manifestadas ao mundo se ele tivesse disparado suas flechas assim que os homens cometessem pecados, tornando-se merecedores de sua punição. Esta perfeição é expressa por outras frases, como, mantendo silêncio. Estas coisas você fez, e eu fiquei em silêncio. Isso significa se comportar como um homem surdo e mudo. Eu não voei em seu rosto, como alguns fazem, com uma grande voz, como se sua vida, honra e propriedades estivessem em jogo. Eu não lhe chamei no tribunal para pronunciar sentença judicial sobre você de acordo com a lei, e humilhei-me como se ignorasse os seus crimes, e como se não tivesse sido investido do poder de lhe julgar por eles. Na versão caldaica lemos: esperei a sua conversão. A paciência de Deus é o silêncio de sua justiça e o primeiro sussurro de sua misericórdia. Enoch. Aqui vamos considerar, admirar e amar. Que Deus é nosso Deus. Quando nos lembramos de quão santo Ele é, de olhos tão puros que não pode contemplar a iniquidade. Quando nos lembramos quão poderoso Ele é, Ele olha para os montes e eles tremem. E quando nos lembrarmos de como Ele é justo, um Deus sem iniquidade, justo e correto é Ele, e de modo algum inocentará o culpado. E depois contemplar sua infinita paciência com os pecadores e com o pecado, suportando o primeiro por muito tempo e guardando silêncio quanto ao outro. Ó, que Deus é nosso Deus! Pecador! Este é o Deus cuja grande paciência você está tentando ao máximo por sua persistente pecaminosidade e impenitência, sua incredulidade e rebelião. Verdadeiramente é esta paciência seu domínio sobre si mesmo. Que desdobramento temos aqui da bondade e misericórdia de Deus! De seu caráter como um Deus que se deleita em misericórdia, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pecador! Você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, sem saber que a bondade de Deus leva você ao arrependimento? Ó, que esta verdade dissolva o teu coração, desarme a tua rebelião e ponha-te aos pés, subjugado, conquistado, vencido pela graça, e daí em diante, lance suas armas e arsenal sob a bandeira de seu amor, todo constrangedor, todo vitorioso, para ser seu discípulo, seu seguidor para sempre. Mas, ainda temos de contemplar a paciência de Deus em sua mais clara e verdadeira luz. Refiro-me ao Senhor Jesus Cristo como fundamento sobre o qual ele repousa, e o canal pelo qual ele flui. Não poderia haver manifestação da bondade divina, misericórdia ou paciência, senão pela obra e morte de Cristo. Todas as perfeições de Deus, fora de Cristo, estão unidas em seu ódio pelo pecado e se comprometem a punir o pecador. Isso deve ser necessariamente assim. Se não forem harmonizados na administração do amor, devem estar unidos na administração da justiça. Se um Salvador tivesse sido providenciado para anjos, então a grande paciência de Deus teria sido estendida para aqueles que não guardaram sua primeira propriedade. Mas visto que nenhuma provisão tão misericordiosa foi feita para eles, no momento em que pecaram, eles foram lançados das alturas da glória para o abismo da aflição e estão reservados em cadeias eternas, em trevas, para o julgamento do grande dia. Mas, no momento em que o homem pecou, Cristo salvou o homem. Quando Adão caiu, a paciência divina foi instantaneamente estendida ao pecador caído, e uma retenção do julgamento foi feita, com Cristo jogando-se na brecha, exclamando: que o pecado seja colocado em minha conta, e sobre mim caia a pena, para que eu seja o substituto do pecador, e se eu tiver de ser preso, amarrado e morto, para que essas almas eleitas por quem eu fui desde a eternidade, convidado a morrer em seu lugar, e me compromete a salvar, possam seguir seu caminho. Assim Cristo, nosso Deus homem, se interpôs para nosso alívio, dando-se por nós como uma oferta e um sacrifício a Deus por um aroma suave. Em nenhuma outra razão que não seja do Filho de Deus, nos eternos propósitos de Jeová e na plenitude dos tempos, tomando a nossa natureza, para que a infinita paciência de Deus e a graça perdoadora pudessem ser estendidas ao homem. Na aliança eterna, obrigou-se a honrar a lei por sua obediência e a satisfazer a justiça pela sua morte, e assim torná-la justa e honrosa em Deus, para estender a sua mão de paciência durante todo o dia a uma raça pecaminosa e adversa. Encontrando na pessoa de Cristo uma dignidade divina igual às reivindicações de seu governo moral, em sua obediência uma honra completa da lei, e em seus sofrimentos e morte uma completa satisfação à justiça, Deus poderia estar sobre o monte e, enquanto o trovão de seu poder ribombou e o relâmpago de sua justiça brilhou, para exclamar: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso,
tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, e assim se tornou justo e honrado em Deus, estender a sua mão todo dia para uma raça pecaminosa e adversa. Foi sobre a base desse compromisso da aliança que Deus pôde aparecer no Monte Sinai, e entre aqueles terríveis emblemas de sua majestade, declarar-se o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda misericórdia para milhares, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Que aqueles que rejeitam a ideia do amor eterno de Deus, e que ignoram o pacto da graça, reflitam nestas palavras. Deixem-nos fazer uma pausa e perguntarem: não havia Cristo, desde a eternidade, se interposto como mediador e redentor dos homens? Em que outras razões Deus poderia ter se proclamado aos pecadores como um Deus, paciente e abundante em bondade e verdade? Se, sob a lei, Deus pudesse revelar-se a si mesmo, quanto é a sua paciência aumentada sob o Evangelho? Glorioso como foi o Monte Sinai, não teve glória por causa da glória que se destacou no Monte Calvário, onde a paciência de Deus para o homem pecador culminou no seu mais alto grau de grandeza e glória. Assim, argumenta o apóstolo ao afirmar a superioridade do Evangelho sobre a dispensação legal. 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque, se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. 10. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso, não é em comparação com a glória inexcedível. 11. Porque, se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. 13. Não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel desvanecia. 14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. 15. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 4 versos 4 a 18. Se, então, a paciência de nosso Deus era tão manifestamente gloriosa entre as sombras escuras da dispensação legal, quanto mais real e gloriosa aparece na chama da dispensação do Evangelho e exercida em meio a cenas sublimes e impressionantes do Calvário. Em uma palavra, se por causa do sacrifício de um cordeiro, ou de uma cabra ou de uma novilha, Deus suportaria, com muita paciência, o pecado e a rebelião dos homens, quanto mais honroso e apropriado de sua parte é estender aos pecadores sua paciência na base do único e completo sacrifício de Cristo. Isso explica a influência indireta mundial da expiação de Cristo. Essa expiação tem uma referência particular à Igreja de Deus escolhida, mas, como era necessário que o mundo fosse mantido em existência, um mundo perverso, ímpio, amotinado, para que Deus pudesse tirar dele seu povo escolhido, o efeito indireto do sacrifício de Cristo é, como para permitir a Deus suportar com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição. Ó, as bênçãos maravilhosas que fluem da morte de Cristo! Ó, a variedade de precioso fruto que cresce sobre a cruz do Calvário! Tão maravilhosa, tão estranha e inaudita era que o Deus encarnado, o Criador de todos os mundos, o Criador de todos os seres, deveria morrer. Seria impossível que houvesse um lugar no universo, ou um ser em todo o globo, a quem a influência de longo alcance da morte de Cristo não devesse se estender em alguns de seus inúmeros efeitos, diretos ou indiretos, quer para salvar, para exibir misericórdia, quer para restringir e poupar a execução do poder. Nesse sentido, o mercador divino comprou o campo, o mundo, por causa da pérola, a Igreja, escondida naquele campo. E assim, a paciência de Deus em poupar o mundo, por causa da Igreja que ele pretendia tirar dele, é um resultado indireto do sofrimento do Salvador e da morte na cruz. Assim, na linguagem forte do apóstolo, ele é descrito como Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Por esta razão,
Deus poupou o velho mundo enquanto a arca era preparada. Longa e pacientemente ele suportou a sua maldade que clamava poderosamente para o céu para o julgamento. Mas a estrutura da arca lançou uma sombra benigna e restritiva sobre a raça ímpia. E enquanto a embarcação estava sendo construída, os iníquos diluvianos moravam tranquilamente e com segurança sob sua sombra. Foi a indireta influência misericordiosa da arca que os poupou tanto tempo da destruição instantânea e completa. Mas, quando a arca estava completa, e a família para quem foi construída estava segura debaixo de seu teto, e Deus os tinha fechado, as fontes do grande abismo foram abertas, e o dilúvio veio e varreu todos eles. Então, Deus tem suportado com muita paciência um mundo perverso agora. A sombra da cruz o preserva. Mas, quando os propósitos da misericórdia, segundo a eleição da graça, forem cumpridos, e o mistério de Deus acabado, a paciência divina dará lugar à ira divina, e ele purificará completamente o seu campo e reunirá o seu trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. A arca flutuando, a igreja salva, os propósitos de Deus realizados, a paciência divina, que por tantos séculos suportou nosso mundo ímpio, cessará, e a justiça divina, contida por muito tempo, se apagará do universo, substituindo-a por um novo céu e uma nova terra, em que habitará a justiça. Mas, se tais são as bênçãos indiretas da morte de Cristo, a principal delas é a paciência incansável de Deus com os ímpios, o que deve ser a grandeza e a preciosidade das bênçãos direta e imediatamente resultantes para a Igreja de Deus. Como um crente no Senhor Jesus, você tem um interesse pessoal e inalienável em uma salvação presente e em uma glória futura, tudo fluindo de sua morte expiatória. A morte de Cristo coloca você, se crente, na posição de um pecador salvo agora. A sua é uma salvação presente, um perdão presente, uma justificação presente, uma presente adoção. Mas, como poucos percebem isso para ser a sua posição? Com poucos andam no prazer disso como aqueles cujos pecados são perdoados, cujas almas são aceitas, cujas pessoas são adotadas. Com poucos, na linguagem do profeta, possuem essas posses. Mas, a palavra de Deus justifica plenamente esta visão de uma salvação presente. Ouça o seu idioma. Eu vos escrevo, filhinhos, porque nossos pecados são perdoados por amor de seu nome. Observe que é um perdão presente, para o louvor da glória da sua graça, em que nos fez aceitos no amado. Observe que é uma aceitação presente. Amados, agora somos filhos de Deus. Veja que é uma adoção presente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note que é uma absolvição presente. Tal é a autoridade sobre a qual nós instamos sinceramente você a perceber sua posição atual em Cristo. Que não seja com você uma questão futura. Se você é um escravo emancipado, um criminoso absolvido, um pecador perdoado, um estrangeiro adotado, então perceba e deixe sua vida inteira, em meio a todas as suas provações, tristezas e batalhas, ser como um doce e agradável salmo de louvor e gratidão ao Deus de paciência que lhe suportou tanto tempo para conduzi-lo ao Salvador dos pecadores cuja graça lhe chamou finalmente e ao Espírito de santidade que, por sua obra de progressiva santificação, lhe está gradualmente adaptando à herança dos santos na luz. Mas, quem são os objetos da paciência de Deus? Eles incluem tanto o pecador como o santo. Primeiro, há a paciência de Deus com o ímpio. Isto ele mostra de várias maneiras. Pelas advertências que precedem seus julgamentos. Deus nunca age impulsivamente. Sua justiça nunca é precipitada em sua execução. A ameaça é emitida, a advertência é dada, a vara é agitada, mas há demora. A paciência espera, a misericórdia súplica, o poder retém, e a sentença contra a obra má não é executada rapidamente. Como há espaço entre o relâmpago e o trovão, o espaço é oferecido ao pecador entre a advertência e o julgamento, a ameaça e a execução. Deus fala 2 vezes em sua misericórdia, e 1 vez em julgamento. Ele dá ao pecador espaço para o arrependimento. Pecador, tudo isso é verificado em você. A advertência saiu, mas as execuções demoram. Deus está falando 1 vez em advertência, 2 vezes em misericórdia. O julgamento está dormindo, mas a tolerância está acordada. A acusação é posta, mas o julgamento é adiado. O veredicto é dado, mas a sentença é adiada. E por quê? Para que a infinita paciência de Deus possa induzi-lo a abandonar sua maldade e viver, para renunciar aos seus pecados e fugir da ira vindoura. Não demore mais. Pense em todas as ilustrações passadas da paciência de Deus.
Lembre-se dos muitos casos em que sua bondade se interpôs entre seu pecado e suas consequências, sua provocação agravada e sua tremenda ira. Outro exemplo da tolerância de Deus com o pecador é visto nas muitas maneiras que ele emprega para persuadi-lo ao arrependimento, antes que ele administre o castigo. Ele tem a intenção de oferecer o tempo e os meios para o arrependimento. Um dos pais, ao ilustrar esta ideia, observa que Deus levou 6 dias para criar o mundo, mas levou 7 dias para destruir Jericó. Ele foi rápido para construir, mas lento para derrubar. Ao pecador que continua em sua rebelião, ele diz: Como é que vou desistir de ti? Como te livrarei, Israel? Como no passado, assim é agora. Mas ele, estando cheio de compaixão, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira. O original é mais expressivo. Muitas vezes ele recordou, ou ordenou sua ira retornar, como se ele hesitasse em punir e estivesse resoluto no que fazer. O que Deus fez antes para Jezabel citada em Apocalipse, ele o faz agora. Dê-lhe tempo para arrepender-se. Pecador impenitente. Deus está lhe dando espaço, ou tempo, para se arrepender. E se você não se arrepender, como a profetisa perversa, você deve perecer. Você pergunta: como posso me arrepender? Caia no propiciatório e busque a graça do céu. Cristo é exaltado um príncipe e salvador, para dar arrependimento. Dom precioso. Um dom principesco, não uma compra. Um princípio divino operado no coração pelo poder do Espírito. Um golpe da vara da sua graça, e como a rocha que Moisés feriu, o seu coração se quebrará, e as águas da piedosa penitência pelo pecado brotarão e fluirão em um fluxo sagrado sob a cruz. Lembre-se, os 2 elementos distintivos da conversão são arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Busque verdadeiramente, com sinceridade e perseverança, estes 2 dons reais de Deus. Além de sua posse, não pode haver conversão real agora, e, depois da morte, não haverá. Só mais uma vez comentaremos que Deus mostra sua paciência com os pecadores em diminuir e suavizar o julgamento quando ele vem. Ele não trata o pecador segundo seus pecados, nem o recompensa de acordo com suas iniquidades. Deus não esgota em seu castigo os frascos de seu desagrado. O julgamento é menos pesado do que a ameaça, e o castigo menos grave do que a provocação. A espada está embainhada no céu, tão suave, tão ligeira ferida. Que Deus é o nosso Deus, mesmo para seus inimigos. Eis, pois, a bondade e a severidade de Deus, sua bondade temperando, amolecendo a sua severidade, e a severidade sustentando e vindicando a santidade da bondade. Esta visão dos negócios de Deus não o dissolverá em penitência, gratidão e amor? Você continuará pecando contra tal ser? Você vai persistir em sua rebelião contra esse Deus? Você não percebe quão gentil, tolerante e paciente Deus é com você, ou você não se importa? Você não pode ver como ele tem sido gentil em dar-lhe tempo para se converter de seu pecado? Mas não, você o recusou e por isso você está guardando um castigo terrível por causa de sua obstinação ao recusar se livrar de seu pecado. Pois há um dia de julgamento quando Deus, o juiz justo de todo o mundo, julgará todas as pessoas de acordo com o que fizeram. Igualmente grande é a paciência de Deus com seu próprio povo. Em um ponto ela é ainda maior do que no caso do ímpio. Deus tem que suportar uma maior provocação no santo do que no pecador e, consequentemente, sua paciência para com seu povo é maior. O pecado dos não convertidos é o crescimento natural de sua natureza caída e não renovada. O pecado dos convertidos é contra a graça, o perdão e o amor. A rebelião contra Deus dos convertidos é a de um filho. O pecado do ímpio é o de toda alma imperdoável. O pecado do filho é aquele de alguém cujo pecado é apagado. Quando, portanto, consideramos o que Deus tem feito por nós, o que Jesus tem suportado por nós, o que o Espírito Santo operou em nós, e então contraste com nossa profunda ingratidão, nossas murmurações, nossas incontáveis rejeições, rebelião secreta, com o pouco que fazemos por Deus e sofremos por Cristo, e com o pecado e as fraquezas. Devemos realmente sentir que a paciência do nosso Deus para com o santo é maior do que a paciência dele para com o pecador não convertido. A ternura, a graça da paciência do Senhor com seu povo. Quão pacientemente ele ouve suas murmurações ingratas, com sua rebelião secreta, com seu amor frio, com sua cruel incredulidade, com suas contínuas e agravadas revoltas. Verdadeiramente, a paciência de Deus, depois da graça, é maior do que a sua paciência antes da graça. Como esse pensamento deve nos humilhar no pó. Como deve subjugar o nosso espírito rebelde, quebrar nosso coração duro, e levar-nos, em cada nova lembrança,
ao sangue de Cristo, para nos lavar na fonte aberta para o pecado e a impureza. Somente quando nos mantemos firmes nesta fonte purificadora, nos lavamos diariamente, e temos o discernimento espiritual para vermos quanto pecamos contra a paciência de Deus e como provocamos o justo castigo de seu desagrado paternal. Que nos acheguemos ao sangue de aspersão. Para um banho mais constante na fonte aberta. Só isso manterá o coração limpo, a consciência sensível, a mente rapidamente suscetível à menor oscilação de seus pensamentos, imaginação e desejos para com o pecado. Nunca um só dia deveria passar na experiência de um filho de Deus sem lavar-se no sangue. O sangue deve estar sobre todos os seus deveres religiosos e compromissos e serviços. Tudo deve ser purgado, purificado e perfumado com o sangue de Jesus. Isto purificará, santificará e embelezará tudo que somos e tudo que fizermos, e faremos a menor oferta de fé e o mais humilde serviço de amor, sacrifício e oferta a Deus com um cheiro suave. Tal é o nosso Deus, o Deus da paciência. Muitas são as lições que podemos aprender, e as bênçãos que podemos extrair, a partir deste assunto instrutivo e frutífero. Deus exercita a paciência para conosco? Então, aprendamos a suportar, com paciência cristã, todos os seus tratos disciplinares conosco. Se Deus é paciente com nossos pecados e transgressões contra Ele, podemos bem receber com mansidão e submissão todas as provações e correções, as repreensões e sofrimentos, pois sua sabedoria e amor correm sobre nós. No entanto, como ficamos inquietos sob o jugo, como chutamos contra os aguilhões, e permitimos que nossa vontade pobre, fraca, se levante em oposição à sua vontade, supremamente sábia e infinitamente santa. Você é um filho de tristeza ou de sofrimento? O nosso Deus o está guiando, tão cego e desamparado, de um modo que você não conhece, e nos caminhos que você não conhecia? Ele está pressionando para os seus lábios um cálice de aflição antes de ser ingerido, e provando que, você se afasta, e exclama, deixa este cálice passar de mim. Pense no Deus da paciência e fique quieto. Saiba que aquele que é sábio está lhe aconselhando, aquele que é forte está lhe guiando, aquele que é amor está dirigindo, e moldando, e matizando toda a cena através da qual, com a mão habilidosa e na integridade do seu coração, ele está lhe conduzindo à glória. Sua escola é uma escola onde a graça da paciência recebe a sua mais alta cultura, o seu mais puro e belo desenvolvimento. A tribulação trabalha a paciência, e paciência, por sua vez, opera a nossa experiência. Ó santo afligido, você precisa de paciência, e aquele que envia a aflição conhece a sua necessidade, e a suprirá, dando-lhe abundantemente a graça de santa paciência, glorificadora de Deus. Assim, atenda às suas tribulações, aguardando humildemente a questão dos acontecimentos, cujo mistério você não pode penetrar e cuja direção não pode controlar, e esperando na paciência da esperança para a vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu a todos os que creem em Cristo, e para o gozo da qual o sofrimento presente está aperfeiçoando você. A paciência terá sua obra perfeita, sem faltar em nada, e na paciência você possuirá sua alma. Seu caminho é escuro e solitário? Suas orações ainda não foram respondidas? É a promessa ainda não cumprida e a bênção ainda retida? Agora é o tempo para descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele, e assim você glorificará o seu Pai que está nos céus. Assim será a sua experiência e o seu testemunho como os de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Aprendamos do Deus da paciência um espírito paciente para sermos uma bênção para os outros. Nesta graça podemos ser verdadeiramente imitadores de Deus. A exortação do apóstolo é algo que você precisa ter em mente. Seja paciente para com todos os homens. Há muito pecado nos ímpios, e o que ainda é mais difícil de suportar, de fraqueza nos santos, que exige o exercício constante desta graça do Espírito. Mas, que exemplo divino e ilustre desta graça temos em Jesus. Ele foi conduzido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha diante de seu tosqueador não abriu a sua boca, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava. Aprenda, pois, a suportar, com paciência indescritível, as fraquezas, os desprezos e as injúrias de seus companheiros, o ódio do mundo e os castigos da igreja, olhando para o Deus da paciência para receber a força e a graça, silenciosa e pacientemente. E, se você é golpeado por suas falhas, ou é mal interpretado e censurado, você deve suportá-lo pacientemente,
pois isso é aceitável e agradável a Deus. Senhor, e ainda estou vivo. Não no tormento, não no inferno. Seu bom espírito ainda se esforça para habitar como principal dos pecadores? Diga isso aos pecadores. Diga: estou fora do inferno. Sim, eu ainda ergo meus olhos, não de seu amor em desespero, ainda assim, apesar do pecado, ainda me curvo a ti em oração. Diga isso aos pecadores. Diga: estou fora do inferno. Oh, o comprimento e a largura do amor. Jesus, Salvador, pode ser? Que eu prove toda a altura de sua misericórdia. Toda a profundidade é vista em mim. Diga isso aos pecadores. Diga: estou fora do inferno. Veja um arbusto que queima com fogo, não consumido em meio à chama. Vire a vista e admire. A maravilha viva. Diga isso aos pecadores. Diga: estou fora do inferno. Veja uma pedra que se pendura no ar. Veja uma faísca no oceano vivo. Mantido vivo com a morte tão perto, eu a Deus dou glória. Diga sempre, para que os pecadores digam: estou fora do inferno.